Olá pessoal, aqui é a Prof. Mari de Matemática e hoje iniciamos um novo capítulo falando sobre potências e raízes. Bom, nesta aula nós vamos ver sobre potenciação, as propriedades da potenciação e vamos resolver alguns exercícios juntos, tá legal? Bom, no início do capítulo que vocês têm aí, dessa unidade, que é a unidade 2, capítulo 3, página 123, nós temos lá uma imagem de um tabuleiro de xadrez. E ele está aí por um motivo, claro, né? A gente tem uma ordem, esse tabuleiro, ele é dividido em vários quadradinhos, né, brancos e pretos, de casas brancas e pretas, e a gente tem uma certa quantidade de casinhas ali. Bem, ele está aqui porque a gente vai começar a estudar a potenciação. E para a gente ver a quantidade de casas que nós temos num jogo de xadrez, a gente tem 8 em cada uma das laterais. 8 casas numa lateral e 8 casas na outra lateral do jogo de xadrez. E aí, para a gente fazer o cálculo, ao invés de a gente ficar contando de 1 em 1, a gente pode fazer 8 vezes 8, que dá 64. E isso nada mais é do que uma potenciação, tá? Então, a gente começa o estudo aí das potenciações com números naturais. Bem, números naturais são aqueles números em que a gente usa para contagem no nosso dia a dia. 0, 1, 2, 3. Então, a gente vai ver a potenciação com estes números, tá legal? Aqui está explicando algumas coisas importantes sobre a nomenclatura das potenciações. Então, vamos se atentar a esta parte aqui, ó, que está aí na página 124 do livro de vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, bem específico, o que nós temos, ó, a potência é o resultado da potenciação. Aí nós temos um número que é a base e o outro que fica lá em cima, chamado de expoente. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando nós temos uma potenciação, ó, vocês têm até as definições aqui, tá? Então quando nós temos uma potenciação, 2 elevado ao expoente 3. Eu posso ler assim, ou posso ler 2 elevado ao cubo, tá? Sempre quando for 3 eu leio o cubo, e quando for 2 lá no expoente, que é o número que fica lá em cima, tá? A gente pode ler quadrado. Mas eu vou dar alguns exemplos para que fique claro isso para vocês. Então, 2 elevado ao cubo, a gente não pode fazer 2 vezes 3, a conta fica errada. Quando é 2 elevado ao cubo, o expoente está indicando quantas vezes eu vou repetir a base. A base é 2, então eu vou repetir a base 3 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. E aí, 4 vezes esse 2 dá um resultado 8. Tá? Então este é o resultado. Percebam que se eu fizesse 2 vezes 3, daria 6 e tá totalmente errado. Por isso, a gente tem que lembrar, potenciação, o expoente indica quantas vezes eu vou repetir a base. Vou dar um outro exemplo. 5 elevado ao expoente 2, ou 5 elevado ao quadrado. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 5. E 5 vezes 5, 25. Então, vamos lembrar? 5 é a base, tá? Conforme tá aqui, ó, fator que se repete. O 2 é o expoente, que vai indicar quantas vezes a base se repete. E 25 é a potência, ou seja, é o produto de fatores iguais, é o resultado dessa conta aqui. Tá legal? Muito bem. Nós podemos, né, voltando a falar lá do jogo de xadrez, olha só este exemplo. Nós temos aqui uma imagem que representa vários quadradinhos azuis. E aqui está mostrando assim, ó, 3 vezes 3, ou seja, eu tenho 2 fatores iguais. Por que ele fez a conta de 3 vezes 3? Porque eu tenho 3 quadradinhos deste lado e 3 quadradinhos deste lado. Então, fazendo 3 vezes 3, eu tenho o resultado 9. Eu poderia representar, já que eu tenho fatores iguais numa multiplicação, através de uma potência. E aí a base
é 3 e o expoente 2, porque o 3 está se repetindo 2 vezes. Eu poderia também, se eu tivesse, por exemplo, assim, ó, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, transformar isso aqui em uma potenciação, porque eu tenho o número 7, ou seja, o mesmo fator sendo repetido 4 vezes. Então, eu poderia escrever isso 7 elevado à quarta potência, tá? Ou ao expoente 4, para facilitar. Ah, professora, e se eu tiver, por exemplo, 3 elevado à quinta potência, eu tenho que repetir o 3 5 vezes? Sim, então vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, tá? Então, não pode esquecer como a gente resolve aí a potenciação, tá legal? Muito bem. Ainda na página 124, mostra para vocês alguns exemplos, ó, e como a gente lê as potências, ó. 3 elevado ao expoente 6, ó, lê-se sexta potência de 3 ou 3 elevado à sexta potência. Aqui, ó, a gente lê nona potência de 8 ou 8 elevado à nona potência, tá? E aqui está mostrando aquilo que eu falei para vocês do 3 e do 2, que toda vez que for o expoente 2 recebe o nome de quadrado e o expoente 3 recebe o nome de cubo. Então, 2 elevado ao cubo, 5 elevado ao quadrado, tá? Este é o exemplo que mostra aí para vocês. Tá legal? Então, nós temos aí algumas coisas importantes sobre potenciação, né? Alguns talvez já conheciam, outros estão vendo pela primeira vez, mas agora a gente ainda vai ver sobre as propriedades da potenciação. Vamos lá? Então, nós temos aqui 3 propriedades. A primeira propriedade, ó, potências de expoente 1. Toda vez que um número for elevado ao expoente 1, o resultado dá ele mesmo. Ele sempre vai ser a própria base, o resultado. 215.846 elevado ao expoente 1 dá o próprio número, ou a própria base, 215.846. Basta repetir a base toda vez que o expoente for 1, tá? Vou dar um outro exemplo. 75 elevado ao expoente 1 vai dar 75. 839 elevado ao expoente 1 vai dar 839. Tá legal? Então, expoente 1 é a primeira propriedade e sempre dá o resultado da própria base. Muito bem. Próxima propriedade. Potências de expoente 0. Todo número elevado ao expoente 0 dá um resultado 1, tá? Então, 10 elevado ao expoente 0 dá 1. 65.840 elevado a 0 dá 1. 78 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 0 dá 1, tá? Sempre que o expoente for 0, o resultado dá 1. Muito bem. E próxima propriedade, que é a terceira que nós temos aqui, ainda na página 124 do livro, potências de base 10. Tá? Então, olha só. Aqui ele diz assim, bem interessante a explicação que o livro traz aqui, ó. Toda potência de base 10 é igual ao número formado pelo algarismo 1, seguido de tantos zeros quantas forem as unidades do expoente. Então, o expoente aqui, ó, quantas unidades eu tenho aqui no expoente? 0. Então, eu não tenho nenhum zero aqui. Quantas unidades eu tenho no expoente? 1. Então, eu vou ter um zero aqui. Aqui eu tenho 2 unidades no expoente, então eu vou ter no resultado 2 zeros. Eu tenho 3 unidades no expoente, 3 zeros. Então, se eu tiver 10 elevado à sexta potência, vai ser o número 1, seguido de 6 zeros. Se eu tiver o número 10, né, se a base for 10 e o expoente for 8, então vai ser o número 1, seguido de 8 zeros.
Tá legal? Então, sempre que a base for 10, a quantidade de zeros vai ser o número de unidades do expoente. Tá legal? Muito bem. Vamos para a sequência. Na página 125, nós temos colocando em prática, que é uma atividade aqui, ó, calcule as potências a seguir. E já tem a solução aqui embaixo, ó, para a gente ver como é que funciona. Então, a primeira, ó, 2 elevado à quarta potência. Então, temos lá, ó, 2 elevado à quarta potência, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu estou repetindo a base 4 vezes. Estou colocando 4 fatores de 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Que é o resultado, que é a potência, né? O resultado dessa potenciação. Letra B, 5 elevado ao cubo. Olha lá como é que a gente faz. 5 elevado ao cubo, vou repetir a base 3 vezes. 5 vezes 5 vezes 5, que dá o resultado 125. E por último, nós temos lá 5 elevado ao quadrado vezes 2 elevado à quarta potência. Então, mesma situação. Então, a gente tem lá 5 elevado ao quadrado, 5 vezes 5, vezes 2 elevado à quarta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Fazendo a conta, 5 vezes 5, 25. E 2 elevado à quarta potência dá 16. E fazendo essa multiplicação, 400. Tá legal? Muito bem. Gente, na página 124 tem também um RA para vocês, tá? Bem legal o RA. Ela relaciona o conceito de notação científica com uma situação real. Então, se você puder, lá no seu aplicativo RA, mira o seu celular para essa página 124, tenho certeza que você vai achar bem legal, tá? Ainda na página 125, a gente tem na sequência algumas atividades que nós vamos resolver. Aqui ele pede para a gente associar a segunda coluna com a primeira. O meu ficou um pouquinho diferente do de vocês, porque ele está embaixo. Eu vou ampliar para ficar mais fácil para vocês enxergarem, e aí eu vou colocar do ladinho, tá bom? Então, nós temos aqui, assim, ó, na apostila de vocês. Aqui nós temos o 100. Aí nós temos o 1, depois o 8, depois o 256, aí o 0 e depois o 32. Então, vamos lá. 4 elevado à quarta potência. Então, a letra a gente vai fazer lá 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. E isso aqui vai dar 256. Então, a letra A vai aqui. 0 elevado ao cubo seria 0 vezes 0 vezes 0, que dá o resultado 0. Letra B aqui. 7 elevado a 0, todo número elevado a 0, ó, propriedade, todo número elevado a 0 dá 1. Então, letra C aqui. Letra B, 2 elevado à quinta potência. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aí, a letra D vai ser 32. E a letra E, 2 elevado ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2, que dá o resultado 8, letra E. E letra F, só sobrou a primeira lá, 10 elevado ao quadrado, ó, lembra? Se a base é 10, quantas unidades tem no expoente? 2, coloco 2 zeros. Ou 10 vezes 10, que é 100, né? Então, letra F. Ok? Então, essa é a ordem aí. F, C, E, A, B e D. Ok? Muito bem. Próxima questão. Questão número 2, está falando lá sobre um prédio, a situação de um prédio. E diz assim, ó,
Pedro mora no prédio em que Pedro mora, tem 4 andares, 4 apartamentos em cada andar, e em cada apartamento há, não aparece lá no cantinho, mas há 4 moradores, tá? Então, para fazer esse cálculo, a gente multiplicaria 4 vezes 4 vezes 4. Isso aqui nada mais é do que uma potenciação, que é a mesma coisa que 4 elevado ao cubo. E se a gente fizer o cálculo, a gente vai ter lá 64 pessoas neste prédio. Tá legal? Muito bem. Continuando, questão número 3. Aqui está falando sobre calcular a área do quadrado e o volume do cubo. Muito bem, primeiro, a área do quadrado. Ele está dizendo que o L, que é o lado, mede 3 centímetros. Para a gente calcular a área de um quadrado, a gente vai fazer lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado elevado ao quadrado. O lado mede quanto? 3 centímetros. Então, a área deste quadrado vai ser 3 vezes 3, que dá 9 centímetros quadrados. Esse é o valor da área do quadrado. Agora eu tenho um cubo. Para calcular o volume desse cubo, o volume a gente tem que fazer, ao invés de um lado vezes o outro, como a gente faz aqui no quadrado, já que é uma forma tridimensional, a gente vai calcular a altura pela largura pelo comprimento. Então, largura, comprimento e altura. A gente vai usar as três dimensões. Então, a gente vai fazer 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. E o resultado dá 8 centímetros cúbicos, tá? Esse é o valor. Muito bem, pessoal, então a professora vai passar para vocês a tarefa de casa para a próxima aula, tá? Então, a professora vai pedir para que vocês resolvam aquele desenvolver e aplicar, ele começa na página 125 e finaliza ali na página 126, tá certo? Bons estudos para vocês!